Olá, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui comigo. Eu me chamo Wendel, eu sou o fundador da TCC Monografias e Artigos. E nesse vídeo nós vamos fazer um estudo de caso de um trabalho que um cliente nos enviou. Então, fica com a vinheta e eu volto num instante. Nesse vídeo, nós vamos fazer um pequeno estudo de caso em cima de um trabalho enviado para a TCC Monografias e Artigos para uma avaliação do padrão ABNT. Todos os meses, nós recebemos centenas de trabalhos, então a gente vai selecionar alguns com autorização do cliente para que ele seja mostrado aqui, e para você que é aluno, professor ou que quer ser um profissional formatando o trabalho, identifique onde tem problemas no trabalho. Das centenas de trabalhos que nós recebemos, 99% deles tem algum problema para ser indicado. Então nós vamos fazer aqui uma análise clara e objetiva, única e exclusivamente pautado no que a ABNT fala, porque depois cada faculdade ou cada instituição de ensino vai ter o seu próprio padrão. Então, esse trabalho que nós vamos pegar como exemplo, ele foi descaracterizado, ou seja, eu criei um programa que ele embaralha todas as letras do trabalho, justamente para manter o anonimato e ninguém copiar, logicamente, o trabalho que a gente vai estar mostrando aqui. Então, nesse trabalho aqui, a gente já vai observar alguns problemas detectados. Aqui eu coloquei um pontilhado onde seria a margem interna do documento, que é a margem que deveria, teoricamente, ter aqui 3 centímetros de espaço do canto do papel até o começo do documento e 2 centímetros aqui na parte superior. E aqui na parte direita, 2 centímetros de espaçamento. Então, a primeira coisa, vamos analisar se esse trabalho aqui, se ele está com as margens corretas. Para isso eu vou fazer um pequeno retângulo aqui no campo, pegando aqui da margem até aqui, e vou pegar esse retângulo e vou transportar aqui para a direita. Ó, a gente já percebe que ele está com a margem semelhante, uma margem igual. Isso não poderia ter acontecido. Por quê? Porque essa margem aqui deveria ser de 2 e essa margem deveria ser de 3. Eu não estou no documento do Word aqui, para facilitar o apontamento dos problemas, mas esse já é um problema claro e evidente. Bom, na parte do conteúdo, a gente observa aqui que esse cliente ele não mandou os pré-textuais, ou seja, não tinha capa, não tinha folha de rosto, não tinha nada nesse sentido. Então, provavelmente aqui ele já começou no corpo do documento. Então vamos analisar o corpo do documento. Aqui a gente tem o número 1, então esse daqui provavelmente é um título, e aqui viria a descrição do título. Aqui a gente já encontra dois grandes problemas. Primeiro, o espaçamento, que esse espaçamento aqui não deveria existir. O título não deve ter um espaço para a margem esquerda. Então, isso aqui já estaria incorreto. Ele tem que estar grudado aqui. Segundo, que títulos, além de estar todo em maiúsculo, o ideal seria que ele tivesse também em negrito. Então, esse seria um segundo ponto para indicar. Outra coisa, só que daí a ABNT não fala muito sobre isso, seria que o espaçamento entre o título e o texto. Então a gente percebe que aqui já está correto, porque ele deixou um certo espaço. Qual é esse espaço? Não se sabe. A ABNT só fala que ele tem que existir. Então tem faculdade que pede 2 espaços, tem faculdade que pede 1 espaço. Então nesse sentido está tudo ok. Bom, aqui aí na sequência ele tem um parágrafo. Esse parágrafo a princípio não tem problema nenhum. Ele pôs aqui um espaçamento de primeira linha, aí até aí tá ok. Alinhamento justificado, tá ok. Terminou aqui com ponto, tá ok. Tem alguns problemas de português, por exemplo, aqui ó, tem um espaço antes da vírgula. Isso é uma coisa bem comum aparecer. E vamos dar sequência aqui. Bom, na sequência, ele trouxe aqui um subtítulo. Esse subtítulo ele já fez da forma correta. Ele encostou na margem, ponto. Aqui esse ponto aqui não deveria existir, tá? Pela BNT, mas tudo bem. E aqui ele veio com o subtítulo. Novamente, todo título ou subtítulo ele tem que ter algum destaque ou de negrito ou de itálico. Aqui ele não usou. Então seria aconselhável que ele usasse. Porque dependendo do professor ou da faculdade, eles podem entender isso como errado. Então, continuando, aqui a gente tem um outro parágrafo. Esse outro parágrafo ele já tem um problema. Se vocês observarem aqui o primeiro parágrafo, ele tem essa margem aqui. Se a gente estender essa margem aqui para baixo, a gente já observa que esse parágrafo não está seguindo a mesma margem. Então um ponto muito importante que costuma aparecer muito para a gente é a falta de padronização no documento. Usa uma margem aqui, tem que usar a margem em todo o documento.
Essa margem ela tem um padrão? Não. A ABNT ela só fala que ela tem que existir. Tem faculdade que pede margem de 1 centímetro, tem faculdade que vai pedir margem de 1,5 cm, 1,25 e assim por diante. Tem faculdade que pede até 3 centímetros de margem. É uma coisa louca, mas é assim que acontece. Mas o importante é que todas as margens tenham que ter o mesmo padrão, do começo ao fim. Então esse é um grande problema aqui. Outra coisa, não tinha passado despercebido. Aqui a gente tem um subtítulo, talvez vocês tenham notado. Inclusive, nos comentários, se vocês observaram algum outro problema aqui, escrevam lá que eu vou comentar se realmente é um problema, se fui eu que esqueci de avaliar, beleza? Um outro grande problema aqui. Vamos apontar com uma setinha. O que está faltando aqui? Um espaço. Sempre que tiver um título ou subtítulo, tem que existir um espaço entre ele e o texto, entre ele e o parágrafo. Aqui não existe. Esse espaço normalmente é o mesmo espaço que é usado aqui, depois ele tem que ser usado antes. Tá ok? Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui ele já deu um espaço aqui. É um espaço bem diferente do que ele usou anteriormente. Ó. Se a gente medir aqui esse espaço, diminuir um pouquinho. Aqui. E trazer isso para cá, olha a diferença. Então, tem que ter um padrão. E é justamente para isso que a ABNT exista, para que a hora que você estiver lendo o trabalho, seja esteticamente agradável de ler. Não uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, daqui a pouco a gente está vendo letras diferentes no trabalho. Isso não pode acontecer. Então, esse espaçamento aqui ou padroniza esse, ou padroniza esse. Então, ó, aqui foi usado esse espaço e aqui já foi usado um outro espaço, totalmente diferente. Aqui, outro problema. Cadê o recuo de primeira linha? Então, deveria ter um recuo de primeira linha aqui. Outra coisa, para mim que já estou acostumado a ver trabalhos, que eu já notei de cara aqui, é que esse parágrafo ele não está justificado. Como é que eu sei disso? Olha aqui o espaço aqui, ó, do final do texto para a margem. Isso quer dizer que o trabalho, esse parágrafo, ele não foi justificado. Então isso é uma coisa que tem que ser vista no trabalho inteiro. Todo parágrafo é justificado. Então vamos dar sequência. Mesma coisa esse daqui, ó. Então esses dois parágrafos, o de baixo já foi justificado, mas também não está com espaço de primeira linha. Então isso tem que ser padronizado. Aqui, eu não vou repetir, né? Aqui mesma coisa. Espaço, aqui está alinhado, mas os espaços não estão batendo. Aqui ele também usou 2 pontos. Isso não é uma coisa muito correta. Você pegar um título ou subtítulo e colocar 2 pontos no final, tá? Então é um subtítulo. Acabou. Fazer igual aqui, ó. Termina sem nada. Então esses 2 pontos aqui não deveriam existir. Isso já faz parte do conteúdo, não é a parte estética. Porque a ABNT, ela trata tanto da parte estética, que é tamanho de letra, espaçamento, margem, título, subtítulo. Então essa é a parte estética. E a parte de conteúdo, que seriam os autores, as referências, as legendas, as fontes, a parte de conteúdo. Esses 2 pontos, isso daqui não deveria existir. Tá certo que não é a ABNT que fala isso, mas na questão do português é um título. Você não vai pegar nenhum livro que você vai estar lendo e vai ter lá um subtítulo e 2 pontos no final. Então vamos lá, dando sequência. Aqui, título de terceiro nível, 1.3.1. Ele está com o mesmo padrão do 1.3, ou seja, cada subtítulo ele tem que ter um próprio padrão. Se você usou um itálico num título de segundo nível, você tem que usar alguma coisa diferente num título de terceiro nível, um sublinhado, alguma coisa diferente. Então, aqui também, tá? Então isso aqui também deveria ser falado. Esses espaços eu não vou mais tocar no assunto. E uma coisa importante, sempre que eu analiso um trabalho, eu tenho um programa que eu criei que ele destaca para mim quando tem abre e fecha aspas, tá? Eu coloco em amarelo. Para quê? Porque sempre que abre e fecha aspas, é uma citação. Esse é o padrão ABNT. Abrir e fechou aspas, tem uma citação lá dentro. E eu também destaco quando tem parênteses, para mim saber que ali é um parênteses, então pode ser que tenha uma autoria ali dentro, tá? E destaco também o ano. Então, por exemplo, sempre que tiver um ano, ou seja, 4 números, deixa eu ver se eu acho alguma... Depois, a hora que eu achar, eu mostro. Eu também destaco, porque provavelmente vai ter um autor ali dentro. Então, isso facilita para mim fazer a avaliação do trabalho. Então, vamos lá. Aqui tá... tem um texto destacado. Ó, esse destaque aqui ele não poderia ter sido feito entre aspas. Se essa palavra aqui ela deveria ser destacada, isso poderia estar em negrito. Tá? Mas entre aspas, não. Então vamos lá.
Aqui tá ok, aqui mesma coisa, vamos ver. Não, aqui tá ok. Só tem um espaço aqui, ó, que não deveria existir, entre o parênteses e a palavra, mas isso já é erro de português, não é erro de formatação. Aí aqui, ó, 1.4. Até aqui, ele veio trazendo os itens, os títulos de segundo nível alinhados na margem. Esse daqui já não, ó. Ele fez um recuo. Ou seja, não faz sentido. Então esse recuo aqui ele não deveria existir. Então, dando sequência, ó, aqui ele já manteve, ó, o mesmo padrão de espaçamento, ó. Todos os parágrafos com a primeira linha, teoricamente, com o mesmo recuo. Então vamos lá. Item 2, 2.1, aqui está ok. Aqui mesma coisa, espaçamento, deveria ter sido mantido o padrão. Aí aqui, ó. Aqui tem uma citação, direta longa. Ó, abriu aspas e fechou aspas lá na frente. Então o que acontece? Uma citação direta longa que tenha mais de 3 linhas, ela deveria ter um recuo especial. Então ela deveria ser feita, vamos ver se ele fez aqui em algum momento isso. Eu acho que mais para frente ele fez. Aqui, ó. Ela deveria ser feita mais ou menos assim. Só que não tão distante do parágrafo, deveria ter aqui um recuo de 4 centímetros. O texto deveria ser em tamanho menor do que o corpo do texto, ou 10 ou 11, normalmente 10, e espaçamento simples. Então, quando tem aspas, abriu e fechou aspas, e tem mais de 3 linhas, provavelmente é uma citação, né? Uma citação direta, e deveria estar com aquele recuo especial. Inclusive, sendo uma citação, eu não estou vendo a autoria. Porque, ó, abriu aspas, fechou aspas, tinha que ter uma autoria aqui no final. E a autoria sempre, sobrenome do autor ou dos autores, o ano e a página. Sempre que é uma citação direta, a página é obrigatória. Aí vamos lá. Item 2.3, item 2.4, tá ok. Aí aquela citação direta longa que eu falei que tem problema. Aí aqui no final ele colocou um autor, mas não colocou ano e não colocou página. E ele colocou duas palavras aqui. Normalmente aqui é só o sobrenome. A não ser que tenha a palavra júnior ou filho, aí sim, são sobrenomes compostos. Mas tirando isso, é só um sobrenome. Aí vamos lá. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. 2.5. Eu não entendi isso daqui. É uma letra bem maior do que a do corpo do texto, tá? O padrão é tamanho 12, o trabalho inteiro, com exceção notas de rodapé, às vezes legenda e fonte das figuras, gráficos, tabelas e quadros, e notas de rodapé e citação direta. Essas são as exceções para tamanho de letra. Fora isso, o trabalho inteiro, tamanho 12, inclusive capa e folha de rosto. Muitas faculdades pedem capa e folha de rosto com tamanho diferente para título ou subtítulo do trabalho. Pede lá tamanho 14, 16, tá? Mas aí só vendo a norma da faculdade. Aqui mesma coisa, ó, apareceu uma letra muito diferente do tamanho do resto do documento. Aqui uma outra citação direta longa dentro do parágrafo, deveria estar separada. Vamos ver lá. Aqui já não, ó. Aqui já tem até 3 linhas. Então aqui ela tem que ficar dentro do parágrafo. Só faltou a autoria. Essa autoria poderia ter vindo antes, segundo fulano de tal, ano tal e página tal, ou dentro do parênteses aqui no final. Sobrenome, ano e página. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui é um exemplo do que eu tinha falado. Sempre que aparecer 4 números, eu também destaco para facilitar a minha avaliação. Então aqui é um número, mas não é citação, porque não está dentro de parênteses nem nada. Então vamos lá. Aqui ele faz uma sequência numérica, ó. 1, 2, 3, 4. Mesmo sendo uma sequência numérica, deveria ter o recuo de página. E esse recuo ele deveria ser feito no parágrafo inteiro, desde aqui, do recuo para frente. Ou seja, deveria ser um recuo tanto de primeira linha quanto de deslocamento. Então todo parágrafo ele tem que ter esse recuo aqui, seguindo o mesmo padrão que foi seguido aqui. Recuo de primeira linha. Então vamos ver se tem mais alguma coisa de observação. Aqui uma outra citação direta, só que não é longa, né? Tem até 3 linhas. Faltou aqui talvez o autor. Provavelmente o autor é esse daqui, só que faltou então o quê? O ano e a página. Aqui, item 3. Esse item 3, um título 3, se vocês observarem, ele está na mesma página. Se for um artigo, ok. Artigos normalmente não tem quebra de página entre os títulos. Agora, se for uma monografia, esse título aqui tinha que ter tá na próxima página. Ele tem que ter uma quebra de página.
Aqui o item 3.1 e 3.11, beleza? Estão aqui alinhados aqui na esquerda. Novamente, não estão com uma caracterização própria que deveria ter, né? Ou negrito ou itálico. E outro ponto importante, só que daí não tem a ver nem com o português nem com a ABNT. Tem a ver com lógica, com coerência. Você não pode abrir um título, um subtítulo e só a partir do título de terceiro nível vir com texto. Tem que ter um texto aqui dentro. Tem que ter um texto aqui dentro. Nem que seja um texto curto, introduzindo o que vai ser falado. Mas você não pode deixar um título vazio, nem um subtítulo vazio, tá ok? Mas isso é o professor que vai falar, tá? É critério particular de cada professor, mas assim, 99,9% das vezes isso não pode acontecer. Então vamos ver aqui mais. Aqui, ó. Um outro ponto importante. Vamos ver se vocês sabem me dizer o que tem de errado aqui, nesse parágrafo. Pronto, 3 segundos. Então vamos lá. O que tem de errado aqui? Tem espaçamento de primeira linha, legal, ele está aqui no padrão. Está alinhado aqui, então o texto está justificado, então tá ok. O texto não tem nenhuma citação, então tá ok, não tem nenhuma abre e fecha aspas. Mas o que é esse espaço aqui? Isso não poderia existir. Se vocês olharem aqui para cima, ó, aqui não tem espaço, não é o mesmo espaço. Vamos fazer aqui, ó, para comparar. Vamos trazer isso para baixo. Olha o espaço. Olha a diferença. Então, quem fez o trabalho deve ter colocado um espaço maior aqui. Não existe espaço entre parágrafos. Parágrafos é espaço zero. Aí ele criou tipo um quadro aqui, que eu não sei qual que foi o propósito. Tem alguns quadros aqui no meio. Não sei se depois a ideia era colocar alguma imagem, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver aqui mais. Aqui tá ok. Tá ok assim, porque eu já falei dos problemas, né? Ó, espaçamento de primeira linha aqui faltando. Aqui, ó. Ele usou aqui uns bullets em forma de seta. Esses bullets, eles tinham que estar começando junto com o alinhamento de primeira linha aqui, ó. Tá? Então eles deveriam estar daqui para frente. Então, sempre mantendo o padrão. Vamos lá. Aqui parece ser um quadro. Então o que está faltando aqui? Imaginando que seja um quadro, porque não tem elementos numéricos, né? Então não é tabela. Então é um quadro. Ele está com todas as linhas, da forma como deve ser mesmo. Só que o que está faltando? Está faltando aqui uma legenda. Todo elemento, quadro, figura, tabela, quadro, figura, tabela e gráfico, tem que ter uma legenda. E tem que ter também uma fonte. Cadê a fonte do quadro? Então está faltando. Vamos lá. Aqui abriu também um novo parágrafo sem seguir o alinhamento de primeira linha. Aqui mesma coisa, uns bullets. Outra coisa, ele usou aqui um bullet, ó, com esse sinal. Lá em cima, ele usou um bullet com seta. Tem que manter um padrão. Não pode usar hora bolinha, hora seta, hora um símbolo diferente. Então, usou sinal, um ticket, né? Esse ticket aqui, usou o ticket em todo lugar. Usou bolinha, usou em todo lugar. De preferência, não abusar de elementos gráficos assim. Usa bolinha ou usa tracinho, que não fica tão fantasioso. Então, mas usou esse, usa esse em todo lugar. E outra, sempre seguindo alinhamento de primeira linha, daqui para frente. Vamos lá. Aqui ó, faltou espaço entre título e parágrafo. Vamos ver o que mais. Bom, e aqui no final do documento, a gente tem as referências bibliográficas. Nas referências, a gente vai observar aqui um monte de problemas. O que a gente espera nas referências? Os autores, o título da obra. Se for um livro, a gente espera o local, que seria Rio de Janeiro, São Paulo, né, assim por diante, o nome da editora e o ano. Se for artigo, a gente espera o nome do autor, título da obra, a revista, volume, número e página e o ano da revista. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui provavelmente um nome. Esse nome ele teria que ter como padrão o sobrenome, né? Começar pelo sobrenome todo em maiúsculo, vírgula e o nome do autor. Não é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui a gente tem 3 palavras e depois uma vírgula. Na sequência, deveria vir aqui o título da obra. Então, tudo bem, título da obra. Só que esse título da obra, ele tem que estar ou em negrito ou em itálico. Ou qualquer outro padrão, desde que não seja, né? Desde que seja o padrão da faculdade. Aqui, na sequência, a gente esperaria aqui o local e a editora, e aqui a gente só tem uma palavra, não sei se é o local ou se é a editora, e aqui o ano. Tudo bem, terminou com o ano, mas cadê o ponto final? Sempre tem que ter um ponto final.
Alguns anos atrás, essa questão do ponto final era uma coisa que aparecia muito como problema. Os professores pegavam o trabalho e no final do trabalho a gente via, cadê o ponto, cadê o ponto, cadê o ponto? Hoje em dia a gente não vê mais isso acontecer muito, provavelmente porque não é um problema que os alunos façam, cometam muito agora. Só que a gente tá vendo aqui, ó, cadê o ponto final, ponto final, ponto final? Não tem. Então isso é um erro, vamos dizer assim, de português e que fatalmente vai ser indicado pelo professor. Bom, as outras referências aqui, mesma coisa, elas estão muito complicadas. Ó, autor, cadê o sobrenome? Título da obra, parênteses. Aí vem aqui alguma informação, traço 2000, traço. Não existe traços, deveria ser separado por vírgula. Aqui, provavelmente esse aqui é um nome de autor, então esse daqui deve ser o sobrenome, deveria estar lá no começo, em maiúscula, vírgula, aí do N, ponto, aí viria aqui o título da obra, que provavelmente é isso daqui, e não tem o ano. Então, ou seja, está faltando informação. Aí aqui, mesma coisa. Esse aqui provavelmente é o nome do autor. Aí pôs um traço. Aqui deveria ter um ponto. Você separa o título do autor do título do título da obra através de um ponto. Aí aqui, vírgula, 2008, faltando o ponto final. E outra, essa letra aqui, ó, dá para ver claramente que ela está num tamanho diferente dessa daqui. Ela não está em tamanho 12. Ela deve estar em tamanho 10. Então, ou seja, tem diversos problemas aqui. As referências não teria nem o que indicar de problema. Eu simplesmente falaria, ó, tem que reconstruir tudo. Bom, então eu espero ter ajudado, tá ok? Eu procurei apontar aqui todos os problemas encontrados nesse trabalho. Esse é um exemplo bem crítico. Normalmente ele não tem tantos problemas, mas sempre apresenta um probleminha ou outro. Então, espero que tenha sido útil para você que é professor, para você que é aluno, ou para você que está pensando em trabalhar com isso, em formatar trabalhos, né, de forma profissional, porque não é uma coisa difícil, mas é uma coisa que tem muitos detalhes para ser observado. E se você observou, durante a minha análise do trabalho, algum ponto que eu não tenha colocado, coloca nos comentários. Eu vou avaliar, vou te responder se você tem razão, se não tem razão. Toda semana a gente recebe dezenas de trabalhos, mas fica à vontade. É só entrar no site tccmonografiaseartigos.com.br. Todas as páginas têm um local ali para você mandar o seu trabalho que a gente vai analisar gratuitamente. E essa análise ela é mandada pelo WhatsApp. Então você vai mandar o trabalho, eu vou fazer a mesma análise que eu estou fazendo por aqui, só que eu vou gravar por áudio para você no WhatsApp, indicando aonde tem problema. E daí você mesmo pode corrigir o trabalho, ou a gente pode fazer um orçamento para fazer a correção para você. E no site também, no item formatação, eu tenho ali um manual que eu criei com os itens mínimos necessários para que você que é aluno e pretende mandar o trabalho para formatação, alguns pontos que você não pode deixar de colocar. Por quê? Porque o formatador ele tem uma limitação. Então, o formatador, qual que é a tarefa dele? É ajustar esteticamente o trabalho. Ele não tem a tarefa de corrigir português, de incluir conteúdo que está faltando. Então, tem os elementos mínimos necessários que o aluno tem que fazer para que o formatador tenha sucesso também no trabalho dele. Tá ok? Bom, então, se você gostou, deixa teu joinha, se inscreva no canal, toda semana vai ter vídeo novo. Beleza? Um abraço para você.